Tá gravando? Então foi. Olá, eu sou o Henrique Sommer e você está ouvindo Solo Talks, o podcast da Solo. E no episódio de hoje a gente vai escutar mais um trecho da conversa que eu tive com o Juan Quintans, técnico de som direto e também desenhista de som, que veio falar sobre a importância do som no audiovisual. O Solo Talks é uma realização do Estúdio Solo, uma produtora de vídeos que através desse podcast está abrindo as suas portas para falar sobre o mercado audiovisual e o mercado da comunicação. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de seguir a Solo nas redes sociais, no Instagram e no Facebook por Estúdio Solo, estúdio com E, também acessando o nosso site em solo.vc. Além disso, não deixe de seguir o Solo Talks no seu agregador de podcast preferido e um pedido especial que nos ajuda bastante: avalie e comente o Solo Talks no iTunes. Lembrando que essa conversa foi gravada em isolamento social, então isso pode comprometer um pouco a qualidade do áudio e também a dinâmica da conversa. Passados os recados, então, bora pro episódio! A gente pode falar dessa questão do som narrativo, a gente falou, né, que o som não é só um aspecto técnico do filme, ou da publicidade, do que vai ser construído, né? Ele é um aspecto narrativo e criativo. E como construir uma narrativa com um som? Tá, vamos lá. Como é que podemos dividir ou subdividir os sons de uma obra audiovisual ou uma obra sonora? Temos três fundamentais, né, Henrique? O não pode também ter ausência deles, mas isso também tem um significado. Então, quais são? Os diálogos, a música e os efeitos sonoros que constituem o filme. Os outros sons. Os outros sons. Porque podem ser efeitos sonoros que estão vindo da tela, que estão vindo da ação, pode ser do personagem ou de outros elementos que estão aparecendo no plano. Tem os efeitos especiais, que são aqueles sons que a gente começa a criar. Como é que soa uma nave espacial? Os ambientes, eu gosto muito também de falar muito deles, porque são muito importantes, que é a ambiência sonora que estamos querendo colocar lá no som para ajudar a ambientar sonoramente aquele lugar. Esses são os efeitos, efetivamente. Então temos três: os diálogos, vozes, a música, muito importante, óbvio, não? E os efeitos sonoros, ambiências, enfim. Com todos eles, ou por acaso com a ausência de algum deles, porque o silêncio também pode ser. É o quarto elemento. Seria um quarto elemento, efetivamente. Pois nós podemos utilizar desses elementos para contar uma história. Obviamente a voz, claro, diálogos, vozes, né? Gritos, choros, tudo isso conta a história. Mas se ainda por cima bem complementado com uma música, muito melhor ainda. A música de por si já é uma arte. Arte conhecido por todo mundo e arte utilizado ao longo da história das produções audiovisuais, que a música tem muita relevância. Na publicidade, muitíssimo, até poderíamos dizer que mais ainda. E muitos comerciais, eles se apoiam na música, né? A música, às vezes, é o salvador também de uma produção, às vezes, que não é muito bem pensada. Não, sim. A solução é a música, está incrível, claro. Sim, um recurso que, às vezes, também podemos ser abusivos no uso da música, tem que ter também esse cuidado. Muitos filmes, assim, blockbuster, que abusam muito do uso da música. Claro, porque aí com a música tu introduz certos elementos narrativos, de sentimentos, deixando o espectador facilmente exposto a drama do momento, a ação, a suspense, né, terror. Sim. E claro, não é por acaso que na publicidade, pois sim, também típico comercial publicitário de Natal, apelando aos sentimentos da memória e o amor e a nostalgia e tudo mais. E aí com a música vem tudo isso potencializando numa historinha bem, né, que nos toca bem o coração. Aí a música cai como um peso assim, aí as lágrimas acontecem, né? É muito graças à música. E depois os elementos, ou o terceiro
enfim, por dar uma ordem, né? Não por isso é menos importante o elemento dos efeitos sonoros, dos ambientes, enfim, dos outros sons que complementam, que também são, obviamente, muito importantes. E junto com os três podemos contar essa história. Exemplos, miles, é só pegar qualquer produto audiovisual, seja filme, seja rádio, seja comercial, e nos parar para, até se quiser, fechar os olhos, escutar e ver o que acontece. Qual é a informação que nos chega através do som, através do nosso ouvido. É um bom exercício. Com a imagem, a gente tem certas coisas que a gente consegue escutar e elas não necessariamente serem importantes para a narrativa. A gente imaginando uma cena, um casal em uma cozinha, imaginando a cena com imagens, né? Um casal em uma cozinha e esse casal tá discutindo e de repente o homem ele pega uma faca, ou a mulher pega uma faca porque ela tá braba com o cara e tal. Isso, a gente tá olhando, que eles estão numa cozinha, a gente tá olhando essa situação. Mas se a gente tira a imagem, o som ele parece que ele tem que ser muito mais claro quando ele não tem esse apoio da imagem, né? Esse contrato da imagem, né? Com certeza, quando não tem o apoio da imagem, tu tem que reforçar mais ainda com som. Não quer dizer que com imagens já está tudo resolto e tipo, então todos aqueles elementos que eu precisei colocar para aquele audiodrama, naquela cena, que não... Agora vou fazer o mesmo, só que com imagem, com tudo isso sendo filmado. Então para que colocar aquele som da geladeira, do motor da geladeira, lá no fundo? Para que colocar o fogão lá, uma panela que está borbulhando? Para que colocar o som? Não. Quem sabe, sim, é interessante colocar também esse som, até porque, de fato, esses elementos estão ali acontecendo. Claro, nos níveis sonoros adequados para não adquirir maior relevância, se é que isso a gente não pretende. Esses elementos perfeitamente poderiam ser eliminados no filme, com imagem. Sim, perfeitamente. Contarei igual a história, porque com a imagem, aquele famoso, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sim, perfeitamente, poderia. No caso do audiodrama, não, porque ficaria essa ambientação sonora, então a pessoa não saberia onde estariam. Efetivamente, sim. Mas isso não quer dizer que um bom desenho de som e um bom filme tenha que ter, sim, também essa riqueza sonora. E isso só vem a enriquecer enquanto esteja bem realizado nos níveis justos e tudo mais, para não virar também uma bagunça, né? Sim. Incomodando mais do que... A não ser que a proposta seja incomodar. Sim. Estamos falando de que o importante agora é mostrar essas duas pessoas discutindo, se gritando e que ela pega uma faca, enfim, está ameaçando. Isso é o mais importante. Só que outro é uma riqueza sonora bem útil também no filme, né? Isso é verdade. Agora, vejo mais como uma comodidade que no cinema pode ser até perigosa. Como está sendo mostrado com imagem muitas coisas, às vezes as pessoas os profissionais tendemos a dizer, não, então, está aí, está na cara, vivemos num mundo muito visual, né? No nosso dia a dia, numa sociedade, uma cultura muito visual. Então a gente, é verdade, eu mesmo às vezes me tenho que fiscalizar quando estou trabalhando, que dou por feito o som de uma cena quando está faltando na verdade algo no som. Só que está na imagem, mas quem sabe ficava mais bonito, ficava mais melhor complementado para fechar, digamos, com chave de ouro, aquele som que eu não coloquei. Sim. Tenho que sentir que a história, só com o som, essa história está sendo contada também. Esse é um bom desenho de som, esse é uma boa narrativa sonora que complementa um filme, né? E deixa a experiência mais imersiva, né? Que é isso que a gente quer. E é isso que a gente quer. A gente quer imergir a pessoa para aquela história, né? Claro, com imagem e com som. Não podemos esquecer. Se fazemos só com imagem e algumas coisas deixamos só para a imagem e não complementamos com o som, então quem sabe essa imersão não sucede tão satisfatoriamente, né? Sim. Eu acho que também o que acontece, né, o que pode ser também uma coisa que nem tu falou, a gente pode estar olhando pelas imagens e não tá percebendo que tá faltando alguma coisa porque
o som, ele tem uma coisa, e a gente tá preso nisso, que é um contrato audiovisual, né? A gente olha ao nosso redor as coisas suando, eu batendo a mão numa mesa e aquela mesa vai suar. E tem um efeito interessante, porque se eu olhar um vídeo de alguém batendo numa mesa ou uma porta batendo, inconscientemente eu escuto aquele som. E a gente às vezes não percebe isso, a gente completa esse mundo assim, sem perceber. E acho que muitas vezes pode ser isso uma das justificativas, a gente acaba deixando passar essas coisas. Mas quando elas têm, elas ajudam nessa imersão, elas contribuem para essa imersão. E às vezes é num nível não muito perceptível. A gente não percebe conscientemente, né? Esse exemplo de, por exemplo, batendo a porta ou dando um golpe com a mão forte assim na mesa. Efetivamente, vendo a imagem, parece que estamos escutando ao mesmo tempo que assistindo aquela imagem, parece que estamos escutando ou imaginando aquele som. Isso, claro que acontece, mas sim, não é o mesmo, né? Uhum. Podemos colocar lá um som bem forte da pessoa que está, enfim, do cara que está batendo bravo, não? Dando um caráter de braveza, né? Uhum. E potenciaria ainda mais essa sensação de braveza dessa pessoa. Mas também, ao mesmo tempo, se como falei antes, o silêncio é mais um elemento a ter levado em conta. Às vezes pode funcionar que se tiramos o som desse momento, por exemplo, o cara que bate a mesa é muito bravo, às vezes nós podemos colocar mais um significado que não estaria lá no caso de fato se escutar esse som. Pode ser, por exemplo, que ao fazer isso propositalmente só tirar esse som nesse instante, estávamos vindo de uma cena de uma discussão, de um debate, enfim, desse personagem que vai bater o gol fortemente na mesa e todo com som, todo perfeitamente sonorizado, e de repente no momento que o cara vai bater na mesa tiramos o som, não se escuta absolutamente nada, ou pelo menos esse golpe não se escuta. E depois continua o filme e continua com o som. Sim. Quem sabe eu coloquei lá também, somado a essa imagem de um cara batendo com força uma mesa porque está bravo dentro de uma discussão, enfim, quem sabe o sentimento de impotência desse personagem. Estou colocando esse sentimento no personagem através do meu espectador. Ele que se vai sentir impotente de escutar esse som. Então esse sentimento do espectador, que o espectador sente, porque ele vem sentindo na pele daquele personagem, ele vai adquirir esse sentimento de impotência. Então o personagem, de repente, não só está bravo, sino que se está sentindo impotente. Sim. E isso é com o som. Isso sendo usado o som ou o desenho de som, né? A falta dele, o silêncio dele como um elemento narrativo, né? Exatamente. Então olha o poder do som. É a mesma cena, com o mesmo ator, com a mesma... eu já fiz esses testes ou essas provas. Por quê? Porque às vezes na construção do desenho de som eu tenho que fazer as minhas, digamos, vou provar a fazer isso, vou provar aquilo outro, para ver como é que fica. Não é só que fique mais bonito, é para ver como é que fica o significado, para que me está transmitindo isso que acabei de modificar ali, naquele ponto. Então, às vezes, aparecem esses recursos na hora de fazer o desenho de som. E não estava lá no início, na cabeça do ator ou na cabeça do diretor ou do roteirista. As possibilidades são inúmeras, né? Não dá pra gente... Claro. Até agora estou falando de coisas que acho que estivemos sempre falando. Um detalhe que quem sabe passou um pouco por alto. De coisas que acontecem, pois, na ação. Na ação, quero dizer, o que acontece em cena, né? O que acontece em cena. Mas, às vezes... o som vem a colocar coisas que não acontecem em cena e que são muito importantes. O típico caso de uma voz em off, uma voz colocada ali, pois, de uma pessoa que nos está contando a história, que não está ali na cena, pois é o narrador do filme, né? Ou uma voz do além que está dentro da cabeça do personagem. Bom, pois aquilo não estava lá, é inserido depois. Ou um som do além, né? Exatamente. Como seria feito com imagem? Bom, teríamos que colocar um outro ator lá. Não é assim, não é tão fácil. Outros elementos. Pois, por exemplo, elementos sonoros que acontecem fora
do que foi filmado, fora do inclusive quadro. fora do quadro, mas inclusive fora daquele lugar onde que foi filmado. E que tu pode complementar para levar aquilo que foi filmado ali, que não era naquele momento, naquele espaço, naquele lugar, que o roteiro, enfim, a história precisa, e que não tinha como filmar tudo aquilo com a câmera, com imagem, porque é uma coisa que não existe, ou porque é uma coisa muito custosa, por custos. Então, quem sabe a gente coloca depois na pós-produção. Pois imagina, dentro de uma casa estão essas duas pessoas discutindo, e lá na rua está acontecendo que está indo toda uma galera para um jogo de futebol multitudinário ou umas manifestações. Aquilo não estava acontecendo lá e a gente colocou. Mas não teria como gravar, filmar aquela cena num lugar que tivesse acontecendo aquela manifestação? Teria, mas qual seria o custo? Entendeu? Não vale a pena. Então a gente optou, logicamente, por não. A gente vai filmar aqui, até a gente tem silêncio neste espaço. Ideal para depois trabalhar na pós-produção sonora os outros elementos que eu vou adicionar, vou produzir para inserir. Sim, esse exemplo que tu deu aí é interessante, né? Como é que sem o som a gente vai situar o espectador que lá fora tá tendo uma manifestação, por exemplo? A gente ia ter que incluir uma linha de diálogo, ou a pessoa vai lá, tem que fazer um plano, a pessoa olhando a janela e vendo uma manifestação, mas ali com um desenho de som a gente pode colocar fora daquele ambiente. Nem precisou filmar isso que tu falou. Sim, a quantidade de informação que um som pode transmitir ali, ele está contextualizando um ambiente, pode estar contextualizando uma época, pode estar... É muita coisa, né? Muita informação que a gente pode trabalhar, né? E a gente pode entrar nisso, né, Juan? A gente pode falar um pouquinho sobre essa etapa de pensar o som. Isso pode ser desde lá do roteiro e desde lá do briefing, né? Se a gente for trazer isso para a publicidade, já pensar esses sons que vão fazer parte desse produto audiovisual. E a gente também pode pensar nas etapas que vão constituir o som. A gente foi falando elas pinceladas, né? A gente foi falando dos diálogos, que seria captado pelo som direto. A gente pode falar do geral, assim, o som no audiovisual. Boa, tu falou uma boa questão, que é a de se pensar o som desde quando? Desde o início, sim, desde o roteiro. O próprio roteirista, ele está pensando, ou deve de pensar no som. Tem elementos, sim, sonoros, que são especificados e definidos já desde o roteiro. Então, imagina, desde o início de tudo, né? Pronto, o roteiro agora precisa procurar alguém, alguma equipe, algum produtor executivo, enfim, alguém que queira levar esse roteiro para frente. Isso é difícil, não? Pergunta para os roteiristas. Bem difícil conseguir os projetos ser levados do papel para as telas. Mas, enfim, a gente conseguiu recursos para levar para frente esse roteiro, que é a fase da pré-produção, né? Bom, pois já desde aí também o som tem que ser pensado, já tem que ser chamado algum dos profissionais que vai trabalhar ao longo do filme. O principal, o primeiro, no caso de produções grandes, tá? Vamos falar de produções maiores, pois seria então provavelmente o desenhista de som, o desenho de som, som designer, enfim, como queiram chamar, o chefe de som. Pode ser também às vezes já chamado aí o músico, que faz parte da equipe de som. Só que às vezes, claro, é chamado à parte, mas ele vai fazer parte do trabalho de som. Sim. Bom, mas que já está definida as datas de início da filmagem, o que se chama a produção mesmo, a produção do filme, a filmagem. Bom, pois aí já é muito mais óbvio, não? Aí o som entra com tudo, entra com o boom, entra com tudo, querendo fazer o trabalho e não deixa. Não, pois é. Aí já é outro departamento a trabalhar durante a filmagem, durante a gravação. Às vezes pode acontecer que efetivamente não se tenha equipe de som no set de filmagem. Isso acontece muito na publicidade. Tem publicidade que não se grava absolutamente nada de som direto durante a filmagem, nada de som, para alegria de diretores e produtores. Não ficamos enchendo o saco, não ficamos enchendo o saco lá no set. Essa equipe
que tá na produção, ela tem um nome, né? Que é a equipe de som direto, né? Daí tem o técnico de som. A equipe dos chatos, sim, a equipe dos chatos tem um nome. Normalmente tem um nome, essas pessoas têm nome, têm sentimentos. E tem uma escala, tem uma hierarquia, efetivamente. Vamos lá. Em equipes grandes, nesse caso, teríamos no set de filmagem, na gravação, teríamos o chefe de som direto, teríamos os microfonistas, também chamados às vezes, né, de assistentes de som direto, que são aqueles que vão, obviamente, dar uma assistência, ajudar o chefe de som direto, e também microfonar, pois colocar os lapela nos atores, ou pegar a vara do boom. Operadores de boom, né? Também chamado. Ou os operadores de boom. Às vezes tem produções tão grandes e com dificuldade, não, de execução, que precisa de especialistas em cada área. Tá? Chamam a tal ou qual pessoa porque é, por exemplo, muito bom operador de boom. E é necessário porque, enfim, sei que nesta produção temos cenas complexas de operar boom, de operar o famoso microfone aquele pendurado. Bom, pois temos operadores de boom, temos os assistentes, os microfonistas, né? E temos o chefe de som. Tudo isso coordenados pelo diretor de som de toda a obra, ou desenhista de som. Às vezes pode ser que em produções menores, acontece muito, né? De repente é o mesmo chefe de som, o diretor de som, que começou desde o início na pré-produção, ele vai ser o chefe de som durante a captação de som direto, e às vezes ele mesmo vai ser a pessoa que vai editar e mixar na pós-produção. Tá, e agora a gente saiu da produção, a gente vai para pós-produção. Vamos para a pós-produção. Na pós-produção é aquele momento em que a filmagem está entregue, vai para um montador, que é a pessoa que vai pegar os pedacinhos daqui e de lá e vai juntar e vai construir um filme. O montador, ao mesmo tempo que monta a imagem, ele também está montando o som. Às vezes também coloca uma música, que pode ser só uma música assim de referência para marcar um ritmo, isso se faz muito, ou é a música já do filme definitiva. O primeiro editor de som é o montador. Podemos dizer que sim. O montador não é montador só de imagem. Claro que ele vai se focar na imagem, óbvio. Depois, uma vez que está editado o filme, montado, aprovado pelo cliente, pelo diretor, pelo produtor, enfim, vai vir a parte da finalização sonora. Eles nos vão entregar o filme já montado, só que nós vamos ter que ajustar esses cortes. Aí já entra a labor do editor de som. Editor de som, editor de diálogos, é aquele que pega o som direto e vai ir selecionando e já fazendo uma montagem específica para o som, ajustar os cortes. Falando disso, às vezes tu precisa dublar ou regravar algum diálogo. O editor de diálogos viu que essa parte aqui não vai servir para usar, mas tem que ser esse plano, já foi decidido, vai ter que dublar. Depois tem a dublagem de filmes estrangeiros, já é outra história, né? E não só a dublagem, né, Juan? A gente pode estar falando também da narração do filme, né? Que daí também... que daí entra nisso. E na narração. Esse trabalho de edição de diálogos, enfim, isso depois de estar feito, já vai passar para uma parte mais divertida. Eu vejo assim, que é quando a gente já vai começar a construir com a criatividade e com a necessidade os outros sons que precisamos adicionar. Aí vem essa parte do Foley, pois você tem artistas, porque são artistas, são como atores ou atrizes de som. São aqueles que vão complementar alguns sons que possam faltar ou que possam ser melhorados na pós-produção, que são executados na cena, que estão acontecendo ali, principalmente pelos personagens, né? O personagem rasga abre uma carta, recebe uma carta, abre, de repente não tem uma boa qualidade, tem algum ruído, ou de repente não tem aquela característica que eu quero dar, assim, mais dramática, não? É uma mãe que está recebendo a carta onde que anuncia para ela que o filho foi morto na guerra, não? Sim. Aí ela pega a carta e com raiva ou com dor e amassa a carta ou alguma coisa assim. Bom, e nós temos que melhorar esse som. Bom, pois vai ter uma artista de Foley que vai interpretar esse som, vai fazer isso de fato,
com esses elementos ou parecidos, não tem por que ser, às vezes não é exatamente aquela... É isso que eu me refiro também à ambiguidade do som, né? Ele... não, sim, claro, é que às vezes às vezes, exatamente, às vezes a gente não tem na mão aquele objeto e tem que inventar outra coisa que soe igual ou até melhor que aquele objeto originariamente. Uhum. Então, esse artista de Foley vai vir depois a adicionar esses elementos. E tem também aquele outro que faria os efeitos sonoros especiais. Por exemplo, o Star Wars. Sabre de luz. Foi criado, isso foi um efeito, porque até aquele momento na história do cinema não tinha acontecido uma cena igual, uma luta de sabres de luz. Então o cara teve que inventar isso. E também, paralelamente, já temos o nosso compositor musical, ou compositores musicais, os músicos, criando a trilha musical. E todos esses elementos, já temos os 3 elementos, diálogos, né? Efeitos sonoros e ambiências sonoras e a música. Bom, pois já tendo tudo isso, passa para o seguinte estágio, que é a mixagem. Vai ter o técnico de mixagem, o mixador, chefe, pode ter assistentes, enfim, que vão mixar isso. Todos eles seguindo a direção e as ordens do desenhista de som ou diretor de som, que é a mesma pessoa. Acho que esses são todas as pessoas que podem trabalhar numa produção audiovisual, mais ou menos assim, falando. Olha que quantidade, né? A gente pode voltar naquelas questões lá de ter um áudio de qualidade. E daí uma pergunta que eu queria te fazer para te provocar é: o que é um áudio de qualidade? Boa pergunta. Aí intervêm os 2 fatores. O fator criativo de narração, que é aquela coisa de eu tenho que fechar os olhos e tenho que entender o melhor possível o que se me está transmitindo. Ao mesmo tempo que com uma qualidade técnica sonora adequada e minimamente boa. De nada serve que o criativo tivesse uma ideia muito legal e engraçada, enfim, para captar, ou chocante, para captar a atenção do usuário, se está todo o som distorcido, por exemplo, que é uma coisa técnica. Se tu me pergunta o que é um bom áudio para ti, desde o ponto de vista técnico, é isso, que ele tenha as características técnicas adequadas em todo momento, desde o ponto de vista de frequências e de amplitudes, que quer dizer que o som esteja claro, que esteja bonito, que esteja, né? E desde o ponto de vista criativo, pois então aquele outro que falamos antes também, da criação, do desenho de som, dos usos dos diversos elementos sonoros, que são os 3 diferentes pilares, diálogos, voz, efeitos sonoros, ambientes ou música. Bom, pois com o uso deles ou a ausência deles, criar algo significativo, que tenha significado, que tenha sentimento e que expresse uma ideia com clareza também. Pois as 2 coisas juntas seria o ideal. Um áudio bom, pelo que eu entendi, é ele comunicar. Se essa questão técnica for a comunicação, ela é importante. Se ela não for tanto, se ela não impedir essa comunicação, então... Enfim, pra mim eu acho que tá. Eu gostei muito dessa tua definição. Eu acho que tem um bom áudio é aquela que vai transmitir bem uma comunicação. Que comunica. Sim. Porque, claro, estamos falando de que comunica uma ideia através dos sons e que, efetivamente, com uma boa técnica, consegue comunicar, claro. Não atrapalha, sino que... Então, acho que essa é a palavra, assim. Então tá, Juan, eu gostaria de te agradecer. Eu sei que eu te aluguei bastante tempo aqui, porque é um assunto que eu gosto bastante, eu gosto de te ouvir falando, e é um assunto que tem muita coisa. E eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa interessante e importante para a gente entender a função e o papel do som, a importância dele no audiovisual. Prazer também é meu e eu sempre digo mesmo, posso ensinar muito, mas também aprendo muito. Para mim sempre será um prazer participar destes eventos. E onde é que a gente pode achar teus trabalhos, o teu portfólio? juanquintans.wix.com/filmes ou no meu perfil do Facebook, e também podem tirar dúvidas ou entrar em contato também no Instagram, e lá também deve ter o link para entrar na minha página, no meu site, ou também já
para efeitos mais assim oficiais, tem o IMDb, e lá também estão os meus trabalhos. Bom, e lá vão encontrar de tudo, né? Publicidade, conteúdo, cinema, curtas, de tudo. O Juan joga nas 11 do som. Gosto de fazer um pouco de tudo. Então tá, muito obrigado, Juan. Valeu. Falou! Até a próxima. Esse episódio teve a apresentação e edição feitas por mim, Henrique Sommer, a pauta é minha e do Guilherme Ror, e a arte de capa é da Giulia Boccesi. Para críticas e sugestões, nos escreva em contato@solo.vc. Solo Talks pede para todos ficarem em casa. Até a próxima!